Antes, meu boa noite aqui aos participantes da roda. André Hittner em Brasília. Já respirou, já veio do estúdio, do outro lado do estúdio. Thaís? Eu já. Já presente aqui? Já cheguei plena, alerta. Baixou a adrenalina, né? Preparada. Ótimo. Lourival Santana, prazer tê-lo a bordo. Igualmente, Caio Junqueira, boa noite. Após meses de vai e vem falando da Ucrânia, Lula encontrou-se em Nova York com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Uma foto inédita. Pela primeira vez, Lula e Zelensky se reuniram pessoalmente. Na saída, nenhum deles deu entrevista. Foram os chanceleres que falaram. Mas foi um encontro muito natural, muito aberto e de troca de informações num clima muito distendido e de cooperação. Segundo o ministro Mauro Vieira, os dois países se comprometeram a estreitar relações na busca pelo fim da guerra com a Rússia. Os presidentes instruíram também suas equipes, os seus ministros do exterior, a continuar em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir sobre possibilidades de paz. A reunião durou pouco mais de meia hora no hotel onde Lula está hospedado. Zelensky entrou por um acesso sigiloso, sob forte esquema de segurança. Ele não foi visto pela imprensa na chegada, nem ao deixar o prédio. A reunião aconteceu num contexto controverso. Recentemente, Lula mencionou que o presidente russo, Vladimir Putin, condenado pelo Tribunal Penal Internacional, não seria preso caso fosse ao Brasil, país signatário do tratado. Depois da repercussão, ele mudou o tom e disse que caberia à justiça decidir isso e não ao governo. Lula já deu outras declarações polêmicas sobre o assunto e chegou a dizer que a culpa pela guerra era tanto da Rússia quanto da Ucrânia, país que sofreu a invasão. A reunião desta quarta-feira em Nova York aconteceu a pedido da Ucrânia. I could even use a non-diplomatic word, ice-breaking, not to mention that there was ice between our countries, but the conversation was very warm and honest, and I think both presidents now understand each other's position much better than before it. O chanceler ucraniano elogiou o fato de que Lula pôs à disposição o assessor especial Celso Amorim nos diálogos pela paz, mas cometeu um lapso ao se referir ao presidente brasileiro. And we appreciate the decision of President Putin, of President Lula, that his representative, his national security advisor, will continue taking part in the coordination meetings on peace formula proposed by President Zelensky. Bom, primeiro diz que vai quebrar o gelo, não tinha gelo, e se engana, chama o Lula de Putin. A gente pode ter um pouco ideia do que está na cabeça dele nesse momento. Mas vamos às questões de conteúdo, começando por você, Lourival. Me parece que há uma ideia do que seja a paz possível nesse conflito, completamente diferente entre o que o Lula acha que seja uma paz possível e o que o Zelensky acha que seja uma paz possível. O Lula acha que a paz possível se dá através de um grupo de países que tratam os dois como iguais e media o conflito. O Zelensky está deixando muito claro, paz para ele é tirar o invasor do seu território, está defendendo a casa dele. Eu não quero ninguém no meu quintal, você não vai tomar meu quintal, eu vou expulsar você daqui. Ambos parecem distantes de conseguir o que querem. O Lula tem uma posição de discurso, né, de defesa da soberania, mas sem aceitar as ferramentas realistas que poderiam, e já está sendo difícil mesmo empregando essas ferramentas. As sanções, porque China, Índia e Brasil, entre outros, dão sobrevida econômica importando cada vez mais da Rússia. Inclusive diesel e fertilizantes estão aumentando as importações da Rússia. Esses dólares são usados no esforço de guerra russo. E também porque a ajuda militar ela é capenga, né? Ela é precária. Se a OTAN e os Estados Unidos quisessem realmente, tivessem condições políticas, o correto teria sido o seguinte: tá bom, a Ucrânia precisa retirar a Rússia do seu território. O que é preciso? E aí sim, você monta a partir disso, né? Desenha, junta os militares e desenha o que era necessário. Isso não foi feito, foi entregue um kit que é um mosaico de tecnologias e de famílias, de armamentos, que, como eu já disse uma vez aqui no WW, é o pesadelo de um sargento ter que coordenar tudo isso, né? Então, de fato, é muito difícil militarmente para a Ucrânia
expulsar as tropas da Rússia, principalmente considerando o que isso significaria para o Vladimir Putin. Em termos pessoais, seria o fim dele, como pessoa física mesmo. E com relação ao Lula, por sua vez, ele busca um concerto entre as nações, como ele tem dito que é falta de conversa, né? Assim, mas o que aconteceu não foi falta de conversa, né? Todo mundo se reuniu com o Putin, tentou dissuadi-lo, tentou oferecer garantias de segurança, mas ele estava determinado. Ele considerou que era o momento em que ele queria invadir a Ucrânia, porque ele gostaria de restaurar o Império Russo, que se chamou União Soviética, é um outro nome para o Império Russo, né? E ele já disse isso em 2005, que o fim do Império Russo, da União Soviética, foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, são duas coisas que não vão acontecer, né? Assim, não vai haver uma reunião que vai resolver o problema, como o Lula diz que gostaria que acontecesse, e não vai, e a Ucrânia, ou pelo menos no horizonte que a gente consegue enxergar, a menos que aconteça algo imprevisível, a Ucrânia dificilmente vai reunir condições para expulsar os russos. O Caio e Daniel, quando a gente olha as imagens feitas hoje dos participantes do lado brasileiro dessa reunião entre Lula e Zelensky, a gente nota a presença do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Durante a tarde, os próprios órgãos governamentais responsáveis pela comunicação não tinham o nome do Jacques Wagner na lista de participantes. Foram consultados por vários dos nossos colegas que disseram o seguinte: não, ele não participa, mas esqueceram de avisar o fotógrafo da presidência. O Stuquinha, né, colocou a foto que aparece o Jacques Wagner para todo lado. Aí, peraí, foi um erro nosso não ter colocado o nome dele. O que está acontecendo? Bom, está acontecendo que tem claramente ali visões distintas sobre a estratégia para a Ucrânia, né? Tudo que a gente tem de informação mostra que o líder do governo, que era, vamos dizer assim, cotadíssimo, né, para ser o nosso chanceler, no lugar do Mauro Vieira, ele acabou sendo preterido ali, ele queria, né, as informações que a gente tem, e ele tem uma visão, vamos dizer assim, muito mais pró-Ocidente, né, dessa questão toda, em relação à visão que o próprio Celso Amorim tem. Então é isso, trata-se disso. E ele foi um dos principais articuladores desse encontro também. Pelo que a gente tem de informação, também não era um encontro que entusiasmava tanto o Celso Amorim. Agora, começa a ficar claro que o fato de ter tido o evento em si, a foto em si, que era uma foto necessária para o Lula, porque não adianta você se colocar como um pretenso articulador da paz, sem, a essa altura do campeonato, não ter conseguido se reunir com o país agredido, né, invadido. Então ele precisava dessa foto, por mais que não dê para a gente imaginar, até como o Lorival coloca, um resultado prático dessa reunião de imediato, no curto prazo, era uma foto que ele precisava, porque ele precisa sair dizendo, pelo menos, e mostrar que ele conversa com os dois lados, né, ele dialoga com os dois lados. Agora, o que mais me chama a atenção é de que, de fato, é algo que a gente vem tratando aqui, eventualmente, a visão da diplomacia brasileira sobre a guerra da Ucrânia, ela não é consensual e ela não é unânime. Há divergência dentro da diplomacia brasileira e dentro dos formadores e dos formuladores de opinião, da opinião do presidente da República sobre qual estratégia deve ser seguida pelo presidente. Instantes, se eu estou informado, Daniel, você acha que está acompanhando mais de perto o noticiário de minuto a minuto do que eu? Lula falou sobre o encontro com Zelensky? Ele falou, mas eu acho que o mais importante é, na verdade, o que ele não falou publicamente, o que a gente consegue captar ali nas conversas. Então, vamos à sua leitura das entrelinhas não pronunciadas. Primeiro na questão da foto, né, já que a gente falou dela, eu achei, não sei se vocês concordam, que estava tanto o Lula e o Zelensky com um semblante um pouco pesado ali. E eu só estranhei a quantidade de gente na reunião. Essas reuniões me parecem mais profícuas entre grandes líderes, me parece que elas são mais profícuas quando você tem encontros mais reservados, sem essa imensa quantidade de assessores como aconteceu, pelo menos durante a maior parte, né? E sim, Jacques Wagner estava, segundo me confirmou o próprio ministro Paulo Pimenta, né? O que a foto já dizia. Agora, eu voltava um pouco às fontes hoje do Palácio do Planalto, as pessoas que têm falado mais com Lula sobre isso, e a expectativa é um pouco a seguinte:
de que em algum momento, Celso Amorim já vinha dizendo isso, né? Em algum momento ele acha, Celso Amorim, e acho que é quem mais tem feito a cabeça do Lula nessa questão, que em algum momento o custo de concessões para negociar a paz vão ser menores do que o custo de manter a guerra. Ainda já chegou esse momento? Não, ainda não chegou esse momento. Mas há que se levar em conta que daqui a 6 semanas os tanques ucranianos vão ficar atolados na lama porque muda o tempo, mudam as condições climáticas e a contraofensiva, já um pouco mais morna do que se desenhava, tende a terminar. Os outros países do sul global não aderiram ao pacote de sanções, o Ocidente Ampliado não conseguiu expandir um pouco esse apoio às sanções contra a Rússia. E esse momento talvez esteja um pouco mais próximo, ainda não é consistente, mas esse momento estaria um pouco mais próximo do que estava 6 meses atrás. Essa é a visão, no geral, do Palácio do Planalto. Eu só destacaria que, além de Lula, quem se reuniu hoje com Zelensky foi o presidente do Chile, Gabriel Boric, numa postura completamente diferente, numa postura absolutamente crítica da Rússia e propondo um encontro entre países latino-americanos e Ucrânia, o que tira um pouco, digamos, do protagonismo brasileiro nessa questão. Daniel, só um ponto. Na sua apuração, o que você acabou de trazer a nós é uma descrição do que você apurou em conversas com suas fontes dentro do Palácio do Planalto, não é isso? Que estão em Nova York nesse momento. Que estão em Nova York nesse momento. Eles estão, então, dispostos a desmentir o famoso teórico da guerra, Karl von Clausewitz, que dizia que a guerra é imprevisível, eles estão prevendo como vai ser a guerra na Ucrânia. Olha, interessante, um raciocínio teórico interessante. Vai chover, os tanques vão atolar, a contraofensiva ucraniana vai, portanto, parar no tempo e, enquanto isso, eles não conseguem apoio. A parte diplomática, mas eles vão prever como vai uma guerra. Interessante. E nenhum analista militar, nem americano, até agora nem conseguiu. europeu, Pessoal, quem leu Clausewitz respeita, quem não leu provavelmente não sabe nem do que se trata. Thaís. Eu queria falar sobre essa história das sanções. Hoje conversei com o Adriano Pires e a nossa conversa foi sobre o fato da Rússia ter se tornado a maior exportadora de diesel para o Brasil. Parte da defasagem do diesel aqui no Brasil, que não estoura com a alta do preço do petróleo, que passa de $93 o barril, alcançou quase $95, está no fato do Brasil estar importando a sua necessidade de diesel, que é de 30% do consumo interno, 80% vindo da Rússia. Então, ou seja, a sanção, o Brasil não está cumprindo a sanção, né? Aliás, está se aproveitando de uma situação em que a Rússia, porque não tem acesso a outros mercados, vende mais barato. Então, a Petrobras consegue manter a sua nova política de preços, que ninguém sabe qual é. A paridade do preço internacional, ela fica literalmente paralela, porque o Brasil está comprando a sua necessidade de diesel e conseguindo, de alguma forma, segurar o preço, porque está pagando mais barato pelo diesel russo. É exatamente o que China e Índia estão fazendo, né? Comprando a energia da Rússia depreciada, furando as sanções, se aproveitando das sanções. Mas China e Índia não cumprir sanção, eu acho que a Índia eu não sei, mas a China, especialmente, não cumprir sanção, ela não cumpriria, né? O seu silêncio foi a resposta. São todos no mesmo time, né? São os BRICS, não são? Ah, bom. Deixa eu ver, tem o Lula em Nova York disse o seguinte aos repórteres, que ele está empenhado na oportunidade, ou se empenha pela oportunidade de que se possa construir uma mesa de diálogo, porque é o único caminho, na opinião do presidente brasileiro, e é o caminho do diálogo. Na guerra, não é apenas a derrota do inimigo que interessa, segundo Lula, mas a duração de uma paz duradoura. Enfim, falando em improviso, às vezes saem umas frases assim, não é uma crítica a ele, não. O que importa não é a derrota do inimigo, mas tentar construir uma paz duradoura, para que não aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. Vamos tentar consertar a frase dele, dita de improviso? Me parece que ele está dizendo o seguinte, tem que haver algum tipo de diálogo e ali talvez uma crítica um pouco mais, digamos,
aberta a uma ocupação territorial, como fez a Rússia. Ele está associando as duas coisas. Quem que o Lula ouviu por último hoje, hein? William, é muito, eu digo, complicado para o Lula recuar a essa altura do campeonato. Não digo que, não estou fazendo juízo de valor, eu digo, conhecendo o Lula, presidente da República, saiu passeando, viajando pelo mundo, pregando um certo discurso sobre a guerra da Ucrânia, é previsível e é esperado que ele vai manter essa toada, né? Se em assuntos internos, né, para tratar de Lava Jato, por exemplo, autocrítica do PT, isso não recuou nunca, por que recuaria? Eu estou dizendo que não é da personalidade do presidente Lula recuar ou ter uma correção de rumo nessa questão da Ucrânia. Eu não esperaria isso. O que me parece que parte, pelo menos, da diplomacia está apostando é num desenrolar natural da Ucrânia que evolua para uma situação de um impasse, que de alguma maneira isso possa evoluir aí sim para os dois conversarem, né? Ou para a tese do Lula e dos BRICS acabar sendo imposta a realidade. Eu penso que é isso que a diplomacia... Para te responder, eu acabei fazendo esse preâmbulo todo e não te respondi. Ainda... Tá, né? Estamos todos. As pessoas aqui têm um tempo psicológico que necessitam para construir um raciocínio. Não se sinta constrangido. A tese que o Lula defendeu, pelo que a gente tem de informação na reunião, é a tese que ele vem defendendo ao longo do ano, que é a tese do Celso Amorim. Que é o Clube da Paz. É dessa? Sim. Daniel? Eu fiquei pensando nisso que você falou agora, porque eu também tive essa mesma dúvida hoje, bateu uma dúvida sincera aqui. Falei, poxa, foram tantos meses tentando ali, a gente até questiona a real vontade de cada lado ali, mas houve tentativas de colocar Lula e Zelensky juntos, de alguma forma. E isso acabou não acontecendo. A partir do momento que eles se encontram, será que muda alguma coisa na percepção do Lula? Como saiu ali Kuleba, chanceler ucraniano, dizendo assim, não, ficou mais claro para ambos os lados ali o que o outro está pensando, né? Sai com uma compreensão melhor. Talvez dependa de a quem o presidente da República empresta o seu ouvido. Jacques Wagner, evidentemente, andou numa rota de colisão com o principal assessor internacional do presidente, o embaixador Celso Amorim, o mesmo ministro Celso Amorim, na qual o Jacques Wagner, que foi até candidato ao cargo que hoje está o Celso Amorim, mais ainda, foi candidato ao cargo do Mauro Vieira, na fase de transição, logo depois da vitória eleitoral, assume uma postura em relação a vários assuntos internacionais que são considerados pela escola de pensamento, para dar um nome a isso, que Celso Amorim representa, anátema, antagônicos. Então, Jacques Wagner é o articulador, a apuração também do Lorival, né, Lorival, desse encontro com o Zelensky, o que enfureceu o Celso Amorim. Então, nós temos uma briga palaciana, típica briga palaciana, que tem um fundamento forte. Qual é o rumo que nós vamos adotar em relação a um conflito geopolítico localizado, porém definidor da ordem internacional? E daí a minha pergunta ao Caio e a você, que estão sempre, todo dia, falando com o pessoal do Palácio do Planalto, igualmente o Lorival. Agora, eu não vejo como ela está decidida. Veja que uma coisa que não muda, né? Amanhã, Mauro Vieira tem um encontro com Sergei Lavrov, ou seja, o Brasil vai continuar se apresentando como alguém que fala com os dois lados, de forma equidistante. Se isso está correto ou não, não estou nem dizendo. O Lorival está pedindo a palavra. É claro que quem deu o mandato para o Jacques Wagner facilitar esse encontro foi o presidente Lula. Ele não tem como fazer isso sem o presidente Lula. Agora, existe uma mudança de percepção das dinâmicas que eu acho que o Joe Biden, os Estados Unidos, perceberam uma contradição interna na estratégia do Lula e de outros no sul global que eles estão aprendendo a explorar agora. Os americanos. Os americanos. Nessa reunião de hoje dos americanos, que estava desenhada para falar de trabalho digno, eles falaram de Ucrânia, falaram de Venezuela, de Haiti. Por quê? E de Conselho de Segurança, que ontem o Joe Biden defendeu a ampliação. E claramente o que acontece é o seguinte, a China, como a gente já explicou aqui em programas anteriores, a China não aceita
a ampliação do Conselho de Segurança, né? E a Rússia também não. A China não quer a entrada da Índia e do Japão. Pois bem, essa é uma prioridade do Lula. Então, para o Joe Biden, a ampliação do Conselho de Segurança é muito interessante, porque qual é a premissa da ampliação do Conselho de Segurança? O fim do poder de veto. Mas, Lorival, então... Mas acho que eu preciso concluir esse raciocínio, senão as pessoas não vão entender. Sim. O fim do poder de veto, porque enquanto China e Rússia tiverem o poder de veto, vão poder violar a Carta da ONU sem serem impedidos. Assim como os Estados Unidos fizeram 20 anos atrás, a invadir o Iraque. Mas depois disso, os Estados Unidos não fizeram mais. Porque nenhum presidente se elegeu depois disso sem prometer se retirar do Iraque e do Afeganistão. Deixa eu fazer uma coisa, a gente precisa de intervalo comercial, a gente continua no mesmo assunto. Tá? Desculpa, Sim, Caio, imagina. mas a gente volta nesse ponto. Vamos tratar agora do encontro Biden-Lula lá em Nova York. A gente já volta, pessoal. Até já.